Fala galerinha bonita do sexto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo aí em casa, só esperando as nossas aulinhas, né? Ver como que vai ser aqui, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas vamos tentar pegar os principais conceitos, pegar os principais conteúdos, as informações mais importantes aqui para que vocês consigam, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar as partes mais importantes. Nós vamos dividir da seguinte forma: vocês vão me ouvir falar, mas eu vou passando os slides para vocês. Vocês têm acesso aos slides também pelo P+. Vocês conseguem acompanhar em PDF, mas eu estou mandando para vocês um videozinho com as minhas explicações. Tá bom? Vamos mesclando aí essa parte de vocês ver o professor, um pouquinho de olhar os slides, e aí a gente consegue completar bem, ok? Boa sorte, vamos lá? Todo mundo junto aqui. Valeu! Então, galera, agora vamos começar a ver um pouquinho sobre a região da Mesopotâmia. Nós vimos até agora sobre a pré-história, né? Terminamos essa parte ligada em sala de aula, obviamente, né? Em sala de aula, sobre o período do Paleolítico, do Neolítico. Mas é interessante que a gente perceba que, com o passar do tempo, essa população que vivia de uma maneira nômade, depois passou para sedentário, né? Descobriu a agricultura, começou a se fixar no local. Aos poucos começam a formar aldeias, mas essas aldeias não surgem do nada. Antes da gente começar, vamos fazer uma análise aqui com calma dessa imagem, né? Uma imagem bacana. Vocês podem perceber que um monumento mais antigo, né? Um monumento, vou voltar aqui um pouquinho, um monumento histórico e aqui o rio, né? Essa imagem que sobrepõe o rio e as ruínas vão ser fundamentais para a gente entender, porque as primeiras cidades surgem próximas de rios. Agora, antes de a gente continuar, dá uma olhadinha com calma nessas imagens aqui. Fala para mim o que vocês veem de semelhante. Hum, olha a próxima. Próxima, mais uma. Percebam que em todas elas nós vamos ter uma coisa em comum. Perceba aqui ao fundo, percebam aqui, olha aqui um pouquinho, né? E aqui a mesma coisa. Pois bem, e um outro detalhe que você pode perceber além dessa água é o solo, de um modo geral, bem seco. Isso é o que vai caracterizar essa região que a gente vai chamar de Mesopotâmia. Vamos entender já já por que tem esse nome. Então, a primeira coisa, perceba que tem em comum a mesma coisa, né? Praticamente os mesmos locais que a gente vai ver já já. Dando continuidade, vamos ver o local específico que a gente vai estudar, né? Então, nós estamos falando desta região aqui. Vou anotar para vocês aqui, minha canetinha, só um pouquinho. Ó, esta região é a região que vai ser o destaque para a gente. Tá? De modo geral, o que a gente pode perceber? Primeiro, olha aqui, temos um rio famoso aqui, vocês já devem ter ouvido falar, o Rio Nilo. Temos para cá um rio muito conhecido, principalmente para a parte religiosa, né? Tem alguém importante na história aí que foi batizado nesse rio, Rio Jordão, Jesus Cristo. Temos para cá dois rios, um que vem para o lado de cá, outro vem para cá, que é o Tigre e Eufrates. Os historiadores consideram que esta região foi a região onde teria surgido as primeiras sociedades. Na visão dos arqueólogos e historiadores, essa região a gente vai dar o nome de Crescente Fértil. Por que tem esse nome? Crescente, vocês percebem aqui que o local tem o formato de uma lua. Em que formato? Na lua crescente. Pode ver que ela faz um C, C de crescente. E fértil por conta dos rios, que apesar de estar numa região bastante seca, ela tem rios que vão favorecer bastante aí o desenvolvimento da agricultura. A gente pode perceber, de um lado, fértil por conta da fertilidade local e o crescente por formar uma lua crescente. Essa região se localiza no que hoje a gente chama de Oriente Médio e ela era riquíssima na agricultura
e favoreceu assim a instalação das primeiras comunidades, né? Se a gente for parar para pensar, a crescente fértil hoje ela ainda existe, obviamente, com algumas características que nós vamos ver agora. Acompanha comigo. Só um momentinho, tirando aqui. Agora sim, vai lá. A lama espessa antes era o fundo de um rio corrente. Com o declínio do rio Abácia, a 150 quilômetros ao sul de Bagdá, fazendeiros tiveram que desistir da ideia de arar a terra. Eu tinha 125 hectares de terra. Todos os anos plantávamos arroz. Tínhamos realmente boas colheitas, cerca de 700 toneladas. Mas no último ano e no anterior, conseguimos colher apenas 1 quilo. O crescente fértil fica entre os rios Eufrates e Tigres. O local chegou a ser o celeiro do país, mas com pouca chuva, o nível da água caiu muito. Projetos rio acima na Turquia e Irã fizeram o rio secar quase completamente. 1/3 dos iraquianos depende da agricultura e o governo luta para solucionar o problema da água. Estamos fazendo tudo o que podemos para levar e dividir a água na região. Temos que usar a água da melhor forma possível. Há meio século, o Iraque era um exportador de arroz. Agora importa 90% do produto. Uma situação que só piora o estado desse país, que luta para se reerguer. Então tá aí, pessoal. Um pouquinho do que esse povo passa até hoje. Infelizmente é um povo muito sofrido, mas que é conhecido como o berço das civilizações. Praticamente foi ali que as primeiras comunidades começaram a se organizar. E aí entra no ponto principal nosso, que é entender a tal da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia pode ser dividida em duas partes, né? Ela, meso, que significa entre, no meio, e potâmia, que seria rios. O que vai levar a gente a compreender que ela é uma terra entre rios. A gente pode perceber, de um modo geral, aqui nós temos um rio, aqui um outro rio. Perceba que é uma região conhecida para a gente, principalmente no noticiário, às vezes nem tanto com notícias boas, mas sempre aparece no noticiário. E os dois rios importantes para a gente, o rio Tigre e Eufrates. Ou seja, é uma terra entre rios. Então, Mesopotâmia, é importante a gente entender isso. Não é um povo. Ela é um território entre dois rios, o Tigre e Eufrates. Olha aqui duas imagens de época, que a gente da atualidade, que a gente consegue compreender bem. Então vamos lá, mais uma vez. Não é um povo, Mesopotâmia. É um local, é uma terra entre rios. Bom, dando uma avançada aqui, a gente vai perceber o detalhe importante. Vejam que por esse lado nós temos uma cadeia de montanha e por outro lado nós temos um deserto. Ou seja, montanha, deserto e deserto. Então essa região acabava sendo afunilada e fazendo com que as águas banhassem esse local. E obviamente todo mundo sabe que é necessário ter água para sobreviver. E isso não vai ser diferente das primeiras comunidades. E é isso que vai fazer com que cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui forme uma cidade importante. Tá? E aqui vocês podem perceber um pouquinho de que forma que fez com que eles se organizassem nessa Mesopotâmia. Percebam que os rios, de um modo geral, eles enchiam, inundavam, vazavam e depois voltavam para o seu leito normal. Isso fez com que essa população fosse obrigada a se organizar. Então veja que a organização ela não surge do nada. Ela surge a partir de uma necessidade, porque eles plantavam aqui ao redor. E aí, de repente, isso inundava. Então era necessário fazer o quê? Construir diques, que são represas,
São maneiras de organizar e não deixar as águas atuarem da forma como quiserem, seja na seca ou seja na inundação. E para isso eles também vão criar canais de irrigação para eles poderem ter o controle de água, porque não adianta nada também você ter esse contexto e ter período que você não tem água nenhuma. Então, a organização social para controlar as águas surge entre outros locais, mas basicamente aqui, nessa região. Por isso nós chamamos esse local de berço das civilizações. Então, galera, acabamos de ver então um pouquinho aí dos aspectos geográficos, de formação. A gente percebe o quanto que a água, o rio, vai ser essencial para o surgimento desses povos. Vamos perceber que a partir desse momento que as comunidades, de um modo geral, vão se organizar. Como eu acabei de mostrar para vocês, Mesopotâmia não é um povo. A Mesopotâmia é um local onde diversos povos vão se formar. A gente vai ver isso mais daqui a pouquinho. Aqueles pontinhos, aquelas cidades que eu mostrei para vocês, foram aos poucos se organizando, cada um com seu chefe, cada um com seu modo de vida, cada um construindo o melhor possível para que cada povo pudesse sobreviver. E ali eles foram se desenvolvendo cada vez mais. Como eu disse, cada um com as suas peculiaridades, com as suas características, mas de um modo geral, construindo uma raiz de organização social. Isso aconteceu aproximadamente há cerca de 4.000 anos atrás, dando possibilidade para a formação das primeiras sociedades. Percebam uma coisa, a necessidade obriga-os a se organizar. Uma coisa é você ter comida, uma coisa é você ter uma agricultura para um grupo de 20 pessoas, outra coisa é você ter que ter regras, alimentação, plantação, produção, controle de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e é isso que vão acontecer nesses locais. É óbvio que a partir do momento que esses povos começam a desenvolver suas culturas e as suas importâncias, seus desenvolvimentos, automaticamente outros povos vão se interessando por aquelas regiões, e aí vão começar as invasões que não tem jeito. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem que ver como era a organização social desse povo. Então isso que a gente vai ver agora, vamos ver de que forma que eles começaram a se planejar como sociedade. As classes mais altas não surgem do nada, elas surgem como forma de manipular, de ter controle, vão ter apoios de exércitos, vão ter apoio do grupo sacerdotal, e aquelas classes mais baixas vão acabar sendo subordinadas a eles. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Aí vamos ver a sociedade na Mesopotâmia. Muito bem, pessoal, continuando então, vamos ver agora a sociedade. Lembrando que sociedade nada mais é do que o grupo social que forma uma região, um local, uma comunidade de um modo geral. E a gente vai perceber que a Mesopotâmia ela vai ter alguns grupos distintos. Vamos lá. Então, o topo, como na maioria dos povos, nós vamos ter a figura do rei. O rei e os sacerdotes e o grupo militar. É muito interessante a gente perceber isso. São 3 grupos que se juntam e não é à toa. O rei pelo domínio e o controle, os sacerdotes até mesmo como uma visão de alguém enviado de Deus, fazendo inclusive com que a população acredite que o rei é também um enviado de Deus, ele não está ali à toa. Então, desobedecer o rei não significa desobedecer apenas o rei, mas significa desobedecer a Deus, a um ser superior. Então, você vai ser castigado se você não aceita o rei. E, obviamente, o grupo de guerreiros, porque se às vezes você não vai por bem, vai por mal. Os caras desciam na pancada naqueles que não obedeciam às regras básicas. Esse rei era conhecido como Patese. Lembrando que esse é um padrão geral na Mesopotâmia. Apesar da Mesopotâmia não ser um povo, mais um local, mas os locais de modo geral, os reinos de modo geral, vão se organizar basicamente assim. Logo depois, nós vamos ter um grupo
que nós vamos chamar de artesãos. Gente, vamos deixar bem claro, sexto ano, quando a gente fala de artesão, eu não estou falando daquele cara que faz a pulseirinha, não é aquele cara que faz o colarzinho, que faz a bijuteria, não é aquele cara que faz aquele enfeitezinho bacana que vende lá na praia. O artesão aqui ele tem uma função da produção artesanal, já tendo em vista que não havia indústria. Você precisava construir, por exemplo, roupa. Quem fazia isso? O artesão. Você precisa construir espada. Quem faz isso? O artesão. Casas, instrumentos e assim por diante. Tudo que era produzido era de maneira artesanal. Era um grupo importante. Percebam que ele não é um grupo que está tão abaixo, mas também não está tão lá em cima também. Ele é um grupo aí intermediário. Logo abaixo vem a grande maioria da sociedade, tá? Que são os camponeses. Os camponeses, como vocês podem perceber, é aquele que sustenta praticamente a pirâmide. Eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe aqui, é o fato de nós termos um grupo considerável aqui de camponeses. Podem perceber que é até maior do que escravos. O que significa, o que mostra que eles, de um modo geral, eram a grande maioria, mais até mesmo do que de escravos, né? Nós estamos falando de uma sociedade que ainda não é uma sociedade totalmente escravista. Ela tinha escravos. Lembrando também aqui um detalhe importante, escravo, diferente do que vocês já ouviram anteriormente, não é o negro. Essa é a concepção que vocês tiveram até o quinto ano de que o escravo é o negro, porque vocês tiveram a base principalmente na história do Brasil. No caso aqui, o escravizado é o cara que perdeu uma guerra, na maioria dos casos, tinha uma dívida, ou que provavelmente cometeu algum crime, alguma coisa, mas na maioria dos casos eram derrotados da guerra. Número pequeno, é lógico, não tão pequeno quando a gente percebe os outros grupos aqui, mas quando você olha a grande massa que sustenta são de camponeses. Um outro detalhe importante é vocês perceberem que a pirâmide social ela nos representa bem como que era essa sociedade, porque percebo que quanto mais em cima se está, mais era considerado importante. Porém, ele é em menor grupo, por isso que vai afunilando. E quanto maior o grupo, mais embaixo ele está. Então, ele é a base da pirâmide social. Vamos supor que desse para a gente arrancar isso daqui, der um puxão daqui, o que ia cair com os outros? É isso mesmo, ia cair. Então, conseguimos perceber com isso que os camponeses e os escravos sustentavam a grande base da pirâmide aqui. Bem, outro assunto interessante que a gente vai perceber é a religião. Conforme eu já havia acabado de falar para vocês, o sacerdote era uma pessoa importante porque era ele que fazia a ligação entre os homens e Deus. Portanto, entender a religião mesopotâmia vai fazer com que a gente entenda bastante coisa da forma deles viverem. E como vocês devem saber, tudo começa com um templo, o local sagrado. Hoje nós temos as igrejas, de modo geral, né, os templos, que são locais considerados muito importantes. Então aqui a gente vai perceber que esses templos eram chamados, anotem aí, isso é importante, zigurates. Eram pirâmides escalonadas, onde eles poderiam, atenção, outra palavra importantíssima, cultuar vários deuses. Olha aqui uma palavrinha nova para a gente. Importante a gente ter isso aqui. Politeísta. Vamos ver muito isso ainda esse ano. Poli significa vários. Tel, Deus. Então, ou seja, crença em vários deuses. Prestem bastante atenção, porque nós estamos vendo Mesopotâmia. E aí você pode ter me perguntado, nossa, professor, mas você falou que a gente ia estudar os hebreus. Vamos ver sim, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, ou no próximo vídeo. Mas, a princípio, a gente vai perceber que uma das diferenças entre hebreus e mesopotâmicos é a questão da crença em deuses. Se poli são vários, quando eu estou falando de um só, estou falando de mono. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, quando a gente for falar dos hebreus, a gente vai ver isso. Então, eles acreditavam então em vários deuses e cultuavam nesses zigurates,
que além de ter essa função sacerdotal de rituais, ela era um local também para armazenamento de alimentos. Lembrando que, olha que a cidadezinha já crescendo, você tem que ter um local seguro e confiável para guardar comida para todo esse povo. Outro detalhe importante, você pode perceber que ele é muito alto. Por que disso? Quanto mais alto, mais próximo de quem? Fala aí. Isso, de Deus. Você tem que estar próximo aos deuses. E é interessante perceber que a partir do momento que eles estão aqui, quanto mais alto, mais próximo de Deus, mas mais próximo do céu. O que vai fazer com que eles tenham uma observação dos astros muito forte. E essa observação dos astros vai garantir para eles o entendimento melhor das questões astronômicas. É óbvio que ele não vê a astronomia como ciência, ele vê a astronomia como a presença, olha aqui, dos deuses. Então nós vamos ter vários deuses aí na Mesopotâmia. Coloquei alguns para vocês aqui, né? Óbvio que não precisa decorar o nome deles, mas só para vocês terem uma noção que para tudo, alguém já lembra lá da Grécia? Né? Os deuses têm as suas funções. Então Anu, Deus Pai, Inanna, deusa do amor e da guerra, Enlil, deus dos ventos, Shamash, deus do sol, Enki, deus das águas doces, Sin, Nana, deus da lua, ou seja, para cada coisa tinha um deus específico. Bem, mas como eu acabei de falar com vocês, eles observavam muito o céu. Era alto, e ali eles consideravam olhar os astros, as transformações e as mudanças. Essa transformação que nós vemos como astronômica, eles não viam como uma questão natural, eles viam como uma questão divina. E aqui uma perguntinha para vocês, só para atiçar sua curiosidade. Qual é o seu signo? Você acredita nisso? Muito relativo, né? Cada um vai dar a sua resposta, cada um vai pensar. Tem gente que acredita mais, tem gente que vocês devem saber que não sai de casa sem olhar o horóscopo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque, de modo geral, os signos que nós temos dos zodíacos, eles tiveram origem exatamente da Mesopotâmia. Pela colocação dos astros, eles acreditavam na influência da vida das pessoas. Então, daí a importância dessa observação dos astros, não vendo como uma coisa astronômica, mas uma coisa astrológica. Astronomia e astrologia são coisas diferentes, né? A astronomia é a base da ciência de estudar os astros. E a astrologia é a forma com que esses astros nos influenciam no nosso dia a dia. Tá bom, galerinha? Então aí, perceba essa parte, ela é importante para a gente, parte religiosa e social, e que vai seguir a população da Mesopotâmia de um modo geral. Tá aí, galera. Então a gente acabou de ver um pouquinho sobre a sociedade, como que eles são formadas, né? De que forma que tem esse escalonamento aí, a gente chama de hierarquia, um considerando-se melhor do que o outro e o outro sendo subordinado pelos seus superiores. De um modo geral, a gente vai perceber que os povos da antiguidade, praticamente todos, vão manter essa hierarquia, onde tem um que tem o controle sobre o outro. Isso é uma característica dos povos da antiguidade. Vamos perceber também como característica muito forte essa questão dos camponeses que vão sustentar toda a pirâmide, principalmente que são eles que têm o controle da base da alimentação e assim por diante. E um número de escravos, que, como eu disse para vocês, a princípio, logo no começo, ainda não é tão grande como a gente vai ver daqui a alguns outros povos, que a gente vai chamar inclusive de sociedades escravistas. Isso é uma coisa que a gente vê mais para frente. Vimos também essa questão da religião, que ela é hiper importante, muito, muito, muito importante, porque tudo que vai acontecer na vida deles, eles acreditam que está ligado à questão dos deuses. É lógico, quando você não tem uma explicação lógica para as coisas, você explica através da divindade. Então a própria cheia dos rios estava ligado a Deus, ao agradecimento não dos deuses, o levantamento dos ziguratos, quanto maior o zigurato, mais próximo de Deus. A oferta de alimento que eles vão ter também está ligado ao quanto que eles estão agradando a Deus ou não. O próprio processo administrativo está na mão dos sacerdotes aí, que eram eles que controlavam bem a cidade. Lembrando que ainda não existia ainda muito essa função
da escrita, da organização. Isso é uma coisinha que vai acontecer um pouquinho mais para frente aí, em alguns povos que a gente vai ver já já. E a grande questão é o seguinte, como eu falei para vocês, a Mesopotâmia não é um povo, é um conjunto com vários povos. E esses povos vão crescer, vão se desenvolver, e não dá pra gente falar de Mesopotâmia sem falar desses povos. E é isso que a gente vai ver agora. Eu trabalhei com vocês, vou trabalhar um pouquinho com vocês agora, alguns conceitos básicos, e sempre mostrando um videozinho que eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Vamos ver então, entender um pouquinho aí como eram os povos que formavam essa região da Mesopotâmia. Vamos lá, gente. Valeu! Então, galera, conforme eu tinha falado com vocês, agora a gente vai ver um pouquinho aí a formação dos povos mesopotâmicos. Vocês devem se recordar que agora há pouquinho eu comentei com vocês que cada um daqueles pontinhos, né, dessas bolinhas vermelhas aqui era um povo. Na verdade, são cidades. São cidades que estão dentro de povos. Observando aqui, eu acho que vocês conseguem perceber, por exemplo, onde está o Império Sumério. Dá para saber onde estão os sumérios? Então agora a gente tem que aprender um pouquinho, fazer uma leitura de mapa através aqui de um esquemazinho, uma legendinha. Então vejam, vermelhinho, sumérios. Então nós temos algumas cidades importantes: Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Akkad, né? Tá quase na divisa com qual povo? Não sei, não está escrito aqui. Vamos olhar aqui embaixo, olha lá, Império Acádio. Olha lá, é o de verde. E o depois, o amarelinho mais escuro aqui, olha, é o que a gente vai chamar de Império Assírio. E o verde mais claro aqui, o Império Babilônico. Percebam uma coisa importante, quando a gente olha, a gente percebe que de um modo geral as sociedades foram dominando umas às outras. Então, quem a gente vai considerar o berço das civilizações mesmo vão ser os sumérios. Tá aqui, ó. É o primeiro povo que a gente vai ver. Mas percebam que logo depois veio um outro povo e dominou os sumérios, que são os acades. Logo depois vem um outro povo que domina, que vão ser os assírios. E por último, o Império da Babilônia. Há uma palavrinha comum entre todos eles, que é a palavra império. A palavra império significa alguém que impera, que manda, que dá as ordens, que domina e acaba formando um grande território. É lógico que é um grande território para a época, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, isso daqui é um pedacinho muito pequeno, mas para a época era um território muito grande. E com o passar do tempo, eles foram se expandindo. Agora, uma pergunta para a gente entender. Por que um povo dominar o outro aqui nesse momento? É simples a gente entender. A fertilidade do solo. Lembra que eu falei que a região da Mesopotâmia é formada por dois rios, o Tigre e Eufrates, e que essa região é uma região muito fértil? Pois bem, esta fertilidade, olha aqui, vai fazer com que outros povos venham a dominar os povos considerados mais fracos. E assim acaba sendo controlado por eles. A partir do momento que há essa dominação, a gente tem que entender que, primeiro, aqueles que se revoltam e que lutam e que não aceitam viram escravos, normal nas sociedades antigas. Mas o povo que domina, ele não destrói totalmente o povo dominado. Pelo contrário, e aqui é uma coisa muito interessante que vai acontecer em toda a antiguidade. O povo dominador vai se apropriar de muitas coisas do povo dominado. A gente vai perceber um pouquinho melhor isso quando a gente for entender o desenvolvimento de cada um desses povos. Um exemplo bem claro é quando a gente fala dos sumérios, como eu disse, o começo, as primeiras comunidades se dão na região que a gente chama de Suméria, né? Eles estão ao sul da região Mesopotâmia e lá onde teria surgido as primeiras cidades. Está aqui, primeiras cidades nomeadas, Ur, Uruk, Lagash, e formavam o que a gente vai chamar de cidades-estados. Está aqui uma palavrinha que a gente vai ver muito esse ano ainda, que significa cidades independentes, cidades livres, cidades que não têm
um rei que controla todas as cidades. Cada cidade tem o seu rei. Cada cidade tem o seu chefe, independente. Então, por exemplo, Ur poderia fazer uma lei diferente de Lagash. Por quê? Porque ela é uma cidade-estado, ela é uma cidade independente. E, obviamente, que todos muitas vezes falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes por serem da mesma região, mas, porém, cada um com os seus hábitos. Um detalhe interessante que eu quero que vocês prestem atenção aqui está ligado diretamente a uma coisa muito, 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 muito importante, que nós já discutimos anteriormente. O que marca o fim da pré-história e o início da história, alguém se lembra aí? O que é a palavrinha-chave que marca o fim da pré-história para o início da história? Acho que tem gente que já acertou aí já. Tá aqui, ó. A invenção da escrita. Quando a gente fala de pré-história, não é que não tinha história, ela não tinha uma história escrita. A partir desse momento, a partir de um sistema de organização pictográfica que a gente fala, né, de símbolos, que a história passa a ser registrada. Um exemplo bem claro está aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui de escrita cuneiforme. Então, eles vão ser os primeiros a criar um sistema para organizar a sociedade. Então, você imagina que eles tinham que saber quanto que eles tinham que plantar para a quantidade de pessoas que eles tinham que alimentar. Então, tudo isso tem cálculo, tudo isso tem que ser anotado. Você tem que saber, por exemplo, quanto de gado que você cria para você saber fazer um determinado comércio. Então, tudo isso é registrado. E eles vão pegar pontas de gravetos e vão fazer símbolos. Você depois pode dar uma pesquisada melhor. Escrita cuneiforme surge na Suméria, seriam os primeiros. Agora, não só isso. Eles criaram a escrita, mas eles também passaram a ter uma organização de irrigação bastante complexa. Olha uma representação aqui. Veja, eu não estou falando mais de aldeia simplesinha. Eu já estou falando de aldeias bem mais complicadas, bem mais complexas, porque precisa de um controle administrativo, você precisa de um controle das águas para não ter invasão, para não perder a agricultura, você precisa ter um controle do que é produzido e tudo mais. Para a gente entender um pouquinho melhor, acompanha aí comigo aí os sumérios, bem rapidinho. No delta, entre o Tigre e o Eufrates, surgiu a primeira civilização da Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C. Estas eram as cidades-estados da Suméria. Esta civilização mesopotâmica marcou o início da história registrada. Um dos primeiros historiadores do mundo foi um autor desconhecido, que por volta de 2000 a.C. escreveu um poema, descrevendo o nascimento de sua terra natal, a Suméria. Quando nem o céu tinha nome, quando nem a terra tinha nome, e só existia Apsu, a primeira água doce, o pai, e Tiamat, a água salgada, a mãe, suas águas calmamente uniram-se. Este mito sobreviveu e difundiu-se porque milhares de anos antes, por volta de 3000 a.C., os sumérios tinham inventado um sistema de escrita chamado cuneiforme. Esse sistema foi usado pela primeira vez para registrar inventários, mas depois os sumérios o usaram para registrar sua dedicação aos seus deuses e mitos. Isto é o mais incrível sobre os sumérios. A sua maior contribuição foi provavelmente a língua. A língua suméria e a escrita cuneiforme dos sumérios sobreviveram à queda do Império Sumério e continuaram sendo usadas por muitos, se não por todos, os outros povos e civilizações da Mesopotâmia, como uma língua erudita. Assim como o latim, que sobreviveu à queda do Império Romano, tornando-se a língua dos eruditos durante a Idade Média. Eles descreveram cenas vívidas de deuses e deusas que regiam os céus, controlavam a existência humana e determinavam o destino de impérios. A cultura suméria marcou um grande avanço para a civilização humana. Surgiram centros urbanos, tais como Ur,
Larsa e Kish. Eles criaram um sistema de leis e de governo para controlar o sofisticado sistema de irrigação que incrementava a produção agrícola. Tá aí, gente, um pouquinho dos sumérios, pra gente entender. Acho que quando a gente visualiza, fica mais fácil da gente entender, fiquei só falando. Bem, vamos pro próximo povo. Vamos falar rápido deles também, para não ficar uma coisa muito cansativa. Vamos falar dos acádios. Se lembram lá do videozinho? Do nosso mapa? Sumérios, os acádios depois vêm dominar. Eles provavelmente vieram mais da região norte e em busca do que eu já tinha comentado com vocês. Tá aqui, ó. Terras férteis. Isso vai marcar muito a sociedade de um modo geral. Muitos dos conflitos e das guerras que vão ter aí vão ser por conta disso, por terras férteis. E se destaca aí o rei Sargão. Tá aqui o Império Acádio, de um modo geral, eles ficaram muito importantes pelo domínio do ferro. Eles passaram a ter um controle do ferro, que era um metal já mais sofisticado para eles. E táticas de guerra, né? Percebam aqui por alguns documentos, esculturas na parede, que mostra bem essa eficiência militar deles. Obviamente, quem tem mais condições consegue dominar outros povos. Bom, vamos ver mais um videozinho aí agora, resumindo aí os arcádios. Valeu, gente, vamos lá. Acádios. Por volta de 2550 a.C., surgiu os acádios ali na Mesopotâmia. As cidades sumerianas foram invadidas pelos acádios, povos que habitavam a cidade de Akkad, com armamentos mais eficientes e comandados pelo rei Sargão I. Os acádios conquistaram e unificaram as cidades sumerianas. Fundaram então o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia, nas regiões de Amarru e da Síria. O Império Acádio, porém, durou curto período de tempo. Sucessivas revoltas das cidades sumerianas, que lutavam por liberdade e ataques vindos de outros povos, acabaram por enfraquecer o Império por volta de 2150 a.C. Os Kuti dominaram os acádios. Esses foram os acádios. E aí, galera? Estão gostando? Estão conseguindo entender? Pois quero ver as dúvidas de vocês. A matéria ela não é muito difícil, mas tem alguns nomes, alguns conceitos importantes. A gente já viu alguns como zigurate, politeístas. Vimos a questão dos povos aí, de cidades-estados, que a própria palavra Mesopotâmia, que não é povo, mas é um local. Vimos aí dois povos. A minha intenção é ir devagar mesmo, para que vocês possam pegar com calma. Então, primeiro, Sumérios, berço das civilizações, onde teria começado aí as primeiras organizações mesmo, as primeiras cidades-estados, cidades fechadas. E essa organização obriga a criação de uma escrita para facilitar o processo, que é a escrita cuneiforme. É lógico que não dá para comparar com a escrita de hoje, né? Ela fica muito mais simples, você precisa de uma profissão para fazer isso, mas já é uma forma de organizar. Até então não havia nenhum povo que tinha registrado isso, se tinha também é bem próximo no tempo aí em outros locais. Vimos que esses povos, por uma questão de organização deles, acabaram enfraquecendo, o que facilitou para um outro povo, os acádios, virem e dominarem, principalmente por uma questão de querer ter as terras férteis. Essas terras férteis vão ser anexados, então nós temos o primeiro conjunto aí maior, aí sim a gente pode chamar de um império, o Império Acádio, possibilitado principalmente pelo rei Sargão, foi ele que fez essa unificação. E um detalhe importante, se vocês se recordam, o vídeo falou, eu falei também, a questão do domínio do ferro. Gravem isso, pessoal. Todo povo que tiver um diferencial, não interessa se é lá
pré-história do cara que sabia fazer o fogo, até a atualidade, o cara que sabe, que tem o domínio da bomba atômica, por exemplo. Esses povos vão estar sempre dominando, esses povos sempre vão estar à frente, que é o que aconteceu com o povo acádio. O povo acádio tinha o domínio do ferro, tinha um exército mais poderoso, e como os sumérios já estavam meio que desestruturados por conflitos internos que estavam acontecendo, acabaram caindo nas mãos dos acádios, que vai durar aí também algum tempo, até que outros povos, que é o que a gente vai ver agora, passem a dominar. Vamos ver o próximo, e o próximo é interessante, vocês vão gostar. Dando continuidade, galera, para os povos que a gente está estudando da Mesopotâmia, a gente vai ver um que marcou muito a sociedade de um modo geral, que foram os Amoritas, também conhecido como o primeiro império da Babilônia. Os Amoritas, ou os Babilônios, né, Amori tem esse nome, porque eles instalaram a capital deles numa cidade importante chamada Babilônia, daí primeiro império da Babilônia. Eles destruíram o Império Acádio, como eu acabei de dizer para vocês, um povo que tem mais desenvolvimento, mais táticas ou melhor tecnologia, acaba dominando outros, né? Mas por que o Império Acádio ele tem um destaque importante na Mesopotâmia? Nós vamos falar especificamente de um rei que marcou muito a história, que é um rei que pode cair aí em atividades, exercícios, prova, atividades avaliativas, porque ele marcou muito mesmo a história. O nome dele está registrado lá. É o rei Hammurabi. Faço questão até de grifar o nome dele aqui, ó, rei Hammurabi. Por que o Hammurabi ele ficou famoso? Ele foi o primeiro rei na história a elaborar um conjunto de leis. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Até então, a regra, a lei, ela não era uma coisa registrada, ela era uma coisa da cabeça do rei. Então, se o rei acordasse de bom humor, sorte de quem teria que ser julgado por ele. Se ele tivesse irritado, já era. Ou seja, a sentença de o que seria feito não era algo que já estava registrado. Vocês sabem muito bem disso. Nós temos regras na nossa sociedade. Se nós vamos contra as regras, nós estamos indo contra algo que nós sabemos que é errado. Naquela época não tinha isso. Quem sabia o que era certo ou errado era o rei ou seu grupo. Então o que o Hammurabi faz? Ele cria um primeiro código de leis. Um código que ficou conhecido como Código de Talião, chamado olho por olho, dente por dente. Percebam aqui nessa imagem que ela está escrito em cuneiforme. Veja, olha lá os tracinhos, forma de cunha, por isso cuneiforme. E ela está numa coisa chamada estela, olha só. Quem encontrou isso daqui foi este arqueólogo chamado Jacques de Morgan, na região do Irã, em 1901. Então ele encontrou essa pedra e ele, junto com outras pessoas, estava escrito em algumas línguas aqui, conseguiram fazer a tradução, né? E aí começaram a perceber isso, perceber quais eram as leis, qual era o costume da época. Vamos entender um pouquinho antes da gente dar uma olhadinha nessas leis? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse termo, olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Aqui se faz, aqui se paga. Dependendo do que você fizer, de quem você for e para quem você fez algo errado, você vai ter uma punição. Então aqui se faz, aqui se paga. Por isso olho por olho, dente por dente. Então se você fizer coisas boas também, você vai ter benefícios também. Agora, se você tiver coisas ruins, você vai ter que aceitar aquilo que estava nas normas da época. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu coloquei algumas leis. Eu não vou ler todas, não é o objetivo, são centenas de leis. Se vocês quiserem depois ter curiosidade, dar uma olhadinha com mais calma. Mas eu coloquei algumas para que a gente possa analisar aqui. Vamos ver. Olha essa daqui. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou da corte, ele será condenado à morte. Olha, o olho por olho, dente por dente. Percebam isso, olha. Se a pessoa roubar, ela é condenada à morte.
E também aquele que receber o produto do roubo também está condenado à morte. Então, ou seja, a regra ela vai ser clara para todo mundo. Olha essa outra lei aqui que fala sobre os reservatórios de água. Lembra que eu falei com vocês que, de um modo geral, o controle das águas era algo muito importante? Então ó, se alguém abre o seu reservatório, a água era controlada, se alguém abriu e esqueceu, né, foi negligente, ou seja, esqueceu, deixou lá, não ligou, e a água inundou o terreno do seu vizinho, poxa, destruiu a plantação do vizinho. Então, esse alguém aqui deverá pagar os grãos conforme produzido pelo vizinho. Então, ele errou, aqui se faz, aqui se paga. Um outro exemplo aqui também interessante. Ó, se uma esposa de alguém for surpreendida com outro homem, né, ou seja, cometendo adultério, traindo o seu marido, ambos, tanto a mulher como o homem, devem ser amarrados e jogados dentro da água. Porém, olha aqui, ó, se o marido perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoou os seus escravos, essa mulher poderá ser liberta, poderá ser salva. Né? Então veja, percebam que são vários casos aqui. Eu estou pegando aleatórios, são muitos e muitos casos. Então vocês percebam que tem questões pessoais, tem questões de danos aos outros. Olha essa daqui também bem interessante, ó, com relação ao escravo. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo da corte, seja ele homem ou mulher, e não trouxe-lo à proclamação pública, ou seja, não falou que é um escravo fugitivo, na casa do governante local ou do homem livre, o mestre da casa deve ser condenado à morte. Então, se você escondeu um escravo que fugiu, está aqui a sua punição. Fez uma coisa errada, você paga imediatamente. Agora, olha o outro lado, gente. Se alguém encontrar um escravo ou uma escrava fugitiva da terra aberta e trouxê-lo ao seu mestre, ou seja, ao dono desse escravo, o dono do escravo deverá pagar a este alguém 2 shequels de prata, ou seja, uma recompensa, independente do valor aqui. Então, do mesmo jeito que se você fizer uma coisa ruim, você terá sua condenação, se você fizer uma coisa boa, você vai receber sua recompensa. Né? Mais uma lei aqui, ó. Se acontecer um incêndio numa casa e algum daqueles que vierem acudir para apagar o fogo esticar o olho para a propriedade do dono da casa e tomarem a propriedade deste, estas pessoas ou esta pessoa deve ser atirado no mesmo fogo que queima a casa. Para vocês entenderem um pouquinho, antigamente a iluminação das casas, né, ó, aquecimento, comida, era tudo feito à base de vela, um fogão a lenha, tudo mais. Então pegar fogo nas casas, que geralmente era feito de madeiras, palhas, tudo mais, era muito comum. Então, se você foi ajudar a apagar o fogo e você viu lá um vaso bonito, se você viu um saquinho de prata, ou sei lá, alguma coisa de valor, e ao invés de você ajudar, você pegou para você e você for comprovado isso, é muito simples a punição. Você vai ser jogado no mesmo fogo que pegou na casa. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Olha essa daqui, olha, bem interessante, olha. Se um filho bater no seu pai, esse filho vai ter as mãos cortadas. Olha só. Imagina, se as pessoas estiverem andando na rua sem uma mão, todo mundo vai ficar sabendo que essa pessoa bateu no pai. Olha aqui relacionado à profissão. Se um construtor, né, um pedreiro, né, um mestre de obras, um engenheiro, construiu uma casa para alguém e não fez essa casa bem feita e a casa vier a cair e matar o dono da casa, então o construtor deverá ser condenado à morte. Ou seja, não fez bem feito? Está aqui a sua condenação. Agora, o que vocês vão se assustar até é a próxima lei, gente. Dentro desse mesmo ramo aqui. Olha só. Agora, se morrer o filho do dono da casa, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Obviamente, se ele tiver filho, né? Caso contrário, é ele mesmo.
Mas você imagina, a criança está lá brincando, sem saber de nada, de repente chegam os soldados do rei, pegam a criança e dão o mesmo fim porque o pai não construiu a casa direito. Como eu disse para vocês, isso é olho por olho, dente por dente. A intenção do Hammurabi, na época, é que você faça bem feito as suas coisas para não ter as punições. Olha aqui, ó. Agora, se morrer um escravo, vamos pegar o mesmo caso do construtor, né? Se morrer um escravo do proprietário, o construtor deverá pagar por este escravo ao dono da casa. Então percebam, se mata o dono, o pedreiro é morto. Se mata o filho do pedreiro é morto. Mas se mata um escravo, ele só tem que pagar por outro escravo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essa figura de escravo, como ela é inferiorizada nessa sociedade. Matar o dono ou matar o filho não é tão pesado que matar um escravo. Então, pelo escravo você pode pagar menos. Então, mostra aqui como um escravo ele não tem muito valor. Olha esse aqui. Se um homem arrancar o olho de um outro homem, então o olho deste que arrancou o olho deverá ser arrancado. É o tal do olho por olho, dente por dente. Agora, se um homem quebrar o osso de um outro, obviamente que num conflito, numa confusão, estando ciente da situação, o primeiro, ou seja, aquele que quebrou o osso, também terá o seu osso também quebrado. Se ele arrancar o olho de um homem livre ou quebrar o osso de um homem livre, ele deverá pagar uma mina em ouro, ou seja, o valor que aquela pessoa está deixando de receber. Se arrancar o olho de um escravo de outro ou quebrar o osso desse escravo, ele deve pagar metade do valor do escravo. Ou seja, vejam, se a pessoa é livre, a punição é uma. Se a pessoa é escravo, o valor é outro. Se um homem quebrar o dente de um igual a ele mesmo, então o dente deste homem também deverá ser quebrado. É o tal do olho por olho, dente por dente. Eu fico imaginando, se é olho por olho, dente por dente, esse povo nessa época devia muito gostar desse negócio de enfiar uma faquinha, arrancar o olho de alguém, pegar um alicate, arrancar o dente de alguém e assim por diante. Aqui continua, né? E o que dá para perceber, pessoal, de um modo geral, é que há diferença. Então aqui eu quero que vocês fiquem muito atentos a uma coisa muito importante. Anotem isso daí. O Código de Hammurabi, apesar de ser um código de leis feito para controle social, ele demonstra que o código não considera todos iguais. Então a punição para um escravo é diferente de uma punição para um livre. A punição feita para um escravo é diferente de uma punição feita por uma pessoa livre. A punição por um rico é diferente de uma punição feita por um pobre. Então, ou seja, o código não considera todos iguais. Senão, para que ter que classificar as pessoas? Então, anotem isso que é importante. Bem, depois a gente falar um pouquinho disso, vamos ver um pouquinho aí da Babilônia. O surgimento da Babilônia. Muitos historiadores afirmam que a Babilônia é um dos berços das civilizações, pois é uma das sociedades mais antigas que conhecemos. Apresentou um grande desenvolvimento social, econômico, político e cultural. O Império Babilônico é um dos principais períodos do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigres e Eufrates. O Império Babilônico compreende dois períodos diferentes. O primeiro deles estende-se de 1728 a 1513 a.C. e o segundo de 614 a 539 a.C. No intervalo entre eles, o Império é arrasado por sucessivas invasões e domínios estrangeiros. Por volta de 1900 a.C., na Mesopotâmia, por meio de uma invasão territorial, os sumérios e acádios foram exterminados. Os amoritas, povo da região sul do deserto árabe, fundaram uma nova civilização que tinha a Babilônia como sua cidade principal. Contudo, no século XVIII a.C., o rei babilônico Hammurabi
conseguiu pacificar a região e instituir o primeiro Império Babilônico. Com sua regência, a Babilônia se transformou em uma cidade de grande importância e se transformou em um dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Hammurabi cerca a capital com muralhas, impulsiona a agricultura e restaura os templos. Além disso, manda transcrever obras literárias mesopotâmicas para o acadiano e institui impostos em benefício das obras públicas. A economia da região era baseada na agricultura, praticada às margens dos rios Tigre e Eufrates, e no comércio. Durante esta época, a Babilônia tornou-se uma das regiões mais prósperas do mundo antigo. A cidade era composta de habitações luxuosas e grandes templos religiosos. Estes eram administrados pelos sacerdotes, que também tinham a função de tomar conta das finanças do governo. E agora as principais normas babilônicas. Código de Hammurabi. O poder legislativo da Babilônia era bem organizado. Hammurabi é o autor do mais antigo código de leis escrito da história, o Código de Hammurabi, que determina penas para infrações baseadas na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que determinava que todo criminoso precisaria ser punido de alguma forma proporcional ao crime cometido. O código era conhecido por seus vários artigos que tratavam de crimes domésticos, comerciais, o direito de herança, falsas acusações e preservação das propriedades. As 281 leis foram talhadas numa rocha de diorito de cor escura. Escrita em caracteres cuneiformes, as leis dispõem sobre regras e punições para eventos da vida cotidiana. Tinha como objetivo principal unificar o reino através de um código de leis comuns. Para isso, Hammurabi mandou espalhar cópias desse código em várias regiões do reino. As leis do Código de Hammurabi apresentam punições para o não cumprimento das regras estabelecidas para vários eventos da vida, e em diversas áreas como, por exemplo, relações familiares, agricultura, pecuária, comércio, construção civil e etc. E aí, galerinha, o que vocês acharam aí do Hammurabi, do olho por olho, dente por dente? Cruel, né? A história é marcada por esse tipo de coisa. Mas perceba que eu fiz questão de colocar o primeiro império da Babilônia, especificamente por conta do Código Hammurabi. Ele é muito importante. É uma coisa que é um fato que destaca bastante aí esse período, né? O Hammurabi é uma pessoa importante por ter colocado o primeiro código de leis, né? Como eu falei para vocês até então, cada um dizia o que queria, da forma com que queria, e assim foi feito um primeiro código, por mais que seja cruel aí, as pessoas estavam cientes do que tinha que ser feito, né? Bem, já estamos acabando a nossa aula sobre a Mesopotâmia. Tem mais 2 povos, bem rapidinho, para a gente concluir aí, né? São vários anos que a gente vai analisar. A gente encerra agora falando de 2 povos e no final uma análise um pouco do que esses povos hoje passam, quem são eles hoje e de que forma que eles estão sendo estruturados aí, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o Hammurabi e os amoritas de um modo geral. Vamos para os 2 últimos aí? Valeu, vamos lá! Aí, galerinha, vamos dar continuidade então aos povos que a gente está estudando. Vamos falar um pouquinho dos assírios. Povo terrível, galera. Os assírios ficaram conhecidos aí na história pela crueldade. Eles provavelmente vieram do norte da Mesopotâmia, também procurando melhores terras, procurando controle de riquezas. Tinha um domínio muito grande da metalurgia, ou seja, da fabricação de metais. Tinha um exército muito treinado. Eles mantiveram a capital, primeiramente em Assur e depois em Nínive. Nínive ficou famoso porque Assurbanipal, ele era uma pessoa que, apesar dessa crueldade, desse espírito guerreiro, ele também era culto. E fora feita uma biblioteca, considerada uma das primeiras bibliotecas do mundo, com 22 mil placas de argila. Ou seja, lembra da escrita cuneiforme? Eu tinha até esquecido de dizer isso. Não existia papel. O papel era uma coisa que estava se iniciando, tanto na China como no Egito. Então eles escreviam em plaquinhas de argila. Mole, né? A plaquinha ainda meio mole, então eles escreviam ali e depois deixavam endurecer. E ele mandou construir uma biblioteca real, com mais de 22 mil plaquinhas com registros aí.
Apesar disso, muitos povos foram dominados por eles. Como eu falei para vocês, destaque por caráter militarizado deles e expansionista. E dominaram inclusive até a região do Egito. O Egito que ela é protegida basicamente pelo deserto, protegida pelo próprio desenvolvimento que eles tiveram, e um dos primeiros povos a dominar o Egito foram os assírios. Vocês podem perceber por essas imagens aqui, que são fontes históricas, que a gente representa bem aí a característica do povo assírio. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que saber, é isso aqui, ó, povo militarista, expansionista. Tinha alguns relatos que diziam que os assírios, quando eles passavam, eles deixavam rastros de mortos pelo meio do caminho, para mostrar realmente o poder deles aí. Bom? Bem, eu vou mudar um pouquinho o foco agora para falar dos assírios. E já eu mostro algumas coisinhas sobre eles, porque, como eu disse para vocês, o Assurbanipal, ele mandou construir muitos templos, porque ele fazia questão de onde ele estivesse dominando, ele controlasse também da arquitetura. E a gente não pode esquecer que a arquitetura feita lá na história se transforma hoje em patrimônio histórico. Infelizmente, esse patrimônio histórico ele tem sido destruído. E até pouco tempo atrás, o Estado Islâmico, não sei se vocês já viram falar, dominavam muito esse local e viam esses prédios históricos, esses monumentos históricos, como sendo coisas demoníacas, coisas que deveriam ser destruídos. Eu trouxe para vocês agora um pouquinho da mistura do ontem e do hoje, para vocês entenderem aí um pouquinho. Preste atenção e veja um pouco do absurdo que acontece hoje com a nossa história, que de modo geral nem sempre ela é valorizada. Dá uma olhadinha para vocês verem. Além das mortes e do terror, o Estado Islâmico também é responsável por uma perda irreparável para a humanidade: a destruição de sítios arqueológicos no Oriente Médio. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim visitou no Iraque as ruínas onde 3.000 anos atrás viveu um povo próspero e guerreiro, os assírios. Mas a passagem dos terroristas pela região apagou o pouco que restava dessa história. Para entender o que significam essas imagens, é preciso voltar no tempo. Esse vídeo foi gravado pelos terroristas do Estado Islâmico em junho do ano passado. O local foi cenário de um capítulo importante da história antiga: as ruínas de Nínive, em Mossul. No século VII a.C., Nínive era a capital de um grande império. Os assírios chegaram a dominar a região onde hoje ficam parte da Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, Israel, Palestina, chegando até o Egito. Nínive foi um grande projeto urbanístico. No interior das grandes muralhas havia grandes parques. Há uma desconfiança muito grande, inclusive, de que as histórias posteriores acerca dos jardins suspensos da Babilônia, na verdade, se inspiraram nessa realidade concreta dos grandes jardins de Nínive e dos grandes jardins das cidades assírias. O rei assírio Senaqueribe era fascinado por construções grandiosas e encomendou um palácio que séculos depois seria imaginado assim por um ilustrador inglês. Era o palácio chamado Sem Rival, parece que havia nele 300 cômodos. O palácio, que era feito de tijolos de argila, acabou desaparecendo ao longo dos séculos. O pouco que sobrou é esse tesouro da arte antiga, guardado no Museu Britânico de Londres. Esses painéis de pedra ornavam as paredes do palácio. Eles mostram o rei caçando leões. Os assírios dominavam a escultura em relevo. Repare nos detalhes do leão. O rei segurando arco e flecha. Um trabalho feito no ano 645 a.C.
Outra marca da arte assíria são essas figuras, os colossos alados, touro e homem num corpo só. Eles são colocados normalmente em duplas nas portas da cidade ou nas portas dos palácios. Eles são figuras para afastar o mal. Há cerca de 200 anos, arqueólogos e exploradores tiraram essas peças gigantescas dali e levaram para a Inglaterra. Alguns exemplares ficaram para trás, nas ruínas de Nínive. São eles que aparecem sendo destruídos no vídeo que você viu no início dessa reportagem. Nos últimos meses, a tropa de elite do exército iraquiano vem conseguindo expulsar o Estado Islâmico de Mossul. No mês passado, os militares finalmente chegaram à entrada da cidade histórica. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim acompanhou a operação de inspeção no local. O terreno hoje está abandonado. Parece muito pouco com um local histórico. As forças especiais do exército iraquiano conseguiram liberar as ruínas e é para onde nós estamos indo agora, seguindo o comboio militar. No caminho, restos de carro-bomba. O antigo palácio ficava no monte que se vê ao fundo. Estamos indo agora para a parte onde ficava o antigo Palácio do Rei. Os soldados não conseguem identificar o lugar exato das ruínas. O morador se aproxima e oferece ajuda. O palácio ficava aqui? Para lá, mas não sobrou nada. O homem aponta para outro lado. Ali ficava o portão Mashk, mas acabaram com tudo. O homem se refere a um dos portões da cidade antiga que até bem pouco tempo atrás estava de pé. Veja como ele era antes e o que sobrou depois da destruição. Os colossos que foram arrasados pelo Estado Islâmico no ano passado ficavam nesse outro portão que o governo iraquiano tinha restaurado na década de 50. Um militar pede para o homem guiar o grupo até as ruínas. Outro soldado que vem atrás desconfia. Os terroristas ainda estão em bairros próximos. Morteiros são ouvidos à distância. O ataque chega mais perto. No caminho de volta, os soldados passam por parte da muralha que cercava essa área histórica. Agora são apenas escombros. Triste, né, galera? Muito triste a gente perceber esse tipo de coisa. Espero que eu tenha conseguido sensibilizar vocês aí para ver a importância do patrimônio histórico, né, que infelizmente está se perdendo e que a gente tem que cuidar. Bem, vamos para o último povo que a gente vai analisar agora. É o que a gente chama de Império Caldeu, ou Segundo Império da Babilônia. Se deu com o fim dos assírios também, né, e os caldeus foi um povo que passaram a dominar. Mais uma vez dizendo, os povos dominam uns aos outros, ficam com as boas ideias, com as tecnologias, com os desenvolvimentos, mas passa a deixar bem claro que quem manda aqui sou eu e acabou. Nesse caso, a cidade de Babilônia volta a ser a grande capital e nós vamos ter um rei importante aqui, tal qual Hammurabi, que foi Nabucodonosor. Tá aqui. Nabucodonosor ficou famoso, inclusive, na Bíblia, porque ele que teria levado os hebreus, que é o nosso próximo tema, à escravidão. E teria mandado construir os tais dos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje já não existe mais. Hoje só das maravilhas do mundo antigo somente as pirâmides. E ele fica famoso aí principalmente por conta da cidade que ele manda construir, né? A cidade da Babilônia. E manda construir o que a Bíblia vai chamar de Torre de Babel, que nada mais é que um zigurate, viu, gente? A Bíblia não cita isso, mas era um zigurate.
era uma intenção de chegar aos deuses sem precisar dos deuses, né? Os homens mesmo chegando até lá. Segundo a tradição, ela se rui e teria dado o dom de línguas para as pessoas, segundo a tradição bíblica. Mas, para o nosso caso aqui de história, o que nos interessa é que é um povo escravizado, os hebreus que foram escravizados e foram obrigados a construir esse enorme desse zigurate. Nabucodonosor, logo após a sua morte, deixa o império que foi conquistado pelos persas, tema que a gente vai ver um pouco mais para frente aí. O que eu gostaria de deixar de destaque aí para esse segundo império da Babilônia é tanto essa dominação que eles fizeram sobre os hebreus e a grande cidade que eles construíram, que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Vamos lá, para a gente concluir aí. Valeu! Babilônia, a capital do mundo antigo. A Babilônia foi o berço de uma das primeiras grandes civilizações da história. Desenvolveu-se na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que faz parte do chamado Crescente Fértil. Sua localização é assinalada atualmente por uma região de ruínas a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Na antiguidade, a cidade se beneficiava de sua posição na importante rota comercial terrestre que ligava o Golfo Pérsico com o Mediterrâneo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém 3 vezes. A primeira vez foi em 605 a.C., quando ele aprisionou um seleto grupo de cativos, que incluía Daniel e seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele também confiscou alguns dos vasos sagrados do templo do Senhor. No final do terceiro ataque, que resultou na invasão de Jerusalém, ele derrubou a cidade, destruiu seu templo e levou quase todos os seus habitantes como escravos. Este foi um dos capítulos negros da história dos israelitas. Os cativos foram conduzidos por aproximadamente 800 quilômetros pelo deserto. No Salmo 137 lemos: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Fracos e exaustos, chegaram a Babilônia atemorizados com a grandeza da capital do mundo antigo. Ali se estabeleceu um violento conflito de cultura e religião. A cidade estava construída sobre ambas as margens do rio Eufrates. Era protegida por uma dupla muralha. De acordo com os cálculos fornecidos por Heródoto, estes muros, com 90 quilômetros de circunferência, encerravam um espaço de 321 quilômetros quadrados. Grande parte da cidade estava ocupada com jardins, parques e campos, ao passo que o povo vivia em casas de 2, 3 e até 4 andares. 250 torres estavam edificadas nos intervalos dos muros. Portões de bronze e cobre faziam parte de sua defesa. Navios de transporte atravessavam o rio de um lado para o outro, e havia uma ponte elevadiça de 9 metros de largura, que ligavam as duas partes da cidade. O grande palácio de Nabucodonosor estava situado numa das extremidades dessa ponte, do lado oriental. Uma imagem de Bel, o deus babilônico, toda de ouro e com 12 metros de altura, faziam parte de objetos colossais que pertenciam àquele lugar. Em Apocalipse 17, revela a situação espiritual daquela cidade. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas.
Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Babilônia significa confusão. Aí, galerinha, vamos dar continuidade então aos povos que a gente está estudando. Vamos falar um pouquinho dos assírios. Povo terrível, galera. Os assírios ficaram conhecidos aí na história pela crueldade. Eles provavelmente vieram do norte da Mesopotâmia, também procurando melhores terras, procurando controle de riquezas. Tinha um domínio muito grande da metalurgia, ou seja, da fabricação de metais. Tinha um exército muito treinado. Eles mantiveram a capital, primeiramente em Assur e depois em Nínive. Nínive ficou famoso porque Assurbanipal, ele era uma pessoa que, apesar dessa crueldade, desse espírito guerreiro, ele também era culto. E fora feita uma biblioteca, considerada uma das primeiras bibliotecas do mundo, com 22 mil placas de argila. Ou seja, lembra da escrita cuneiforme? Eu tinha até esquecido de dizer isso. Não existia papel. O papel era uma coisa que estava se iniciando, tanto na China como no Egito. Então eles escreviam em plaquinhas de argila. Mole, né? A plaquinha ainda meio mole, então eles escreviam ali e depois deixavam endurecer. E ele mandou construir uma biblioteca real, com mais de 22 mil plaquinhas com registros aí. Apesar disso, muitos povos foram dominados por eles. Como eu falei para vocês, destaque por caráter militarizado deles e expansionista. E dominaram inclusive até a região do Egito. O Egito, que ela é protegida basicamente pelo deserto, protegida pelo próprio desenvolvimento que eles tiveram, e um dos primeiros povos a dominar o Egito foram os assírios. Vocês podem perceber por essas imagens aqui, que são fontes históricas, que a gente representa bem aí a característica do povo assírio. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que saber, é isso aqui, ó, povo militarista, expansionista. Tinha alguns relatos que diziam que os assírios, quando eles passavam, eles deixavam rastros de mortos pelo meio do caminho, para mostrar realmente o poder deles aí. Bom? Bem, eu vou mudar um pouquinho o foco agora para falar dos assírios. E já eu mostro algumas coisinhas sobre eles, porque, como eu disse para vocês, o Assurbanipal, ele mandou construir muitos templos, porque ele fazia questão de onde ele estivesse dominando, ele controlasse também da arquitetura. E a gente não pode esquecer que a arquitetura feita lá na história se transforma hoje em patrimônio histórico. Infelizmente, esse patrimônio histórico ele tem sido destruído. E até pouco tempo atrás, o Estado Islâmico, não sei se vocês já viram falar, dominavam muito esse local e viam esses prédios históricos, esses monumentos históricos, como sendo coisas demoníacas, coisas que deveriam ser destruídas. Eu trouxe para vocês agora um pouquinho da mistura do ontem e do hoje, para vocês entenderem aí um pouquinho. Preste atenção e veja um pouco do absurdo que acontece hoje com a nossa história, que de modo geral nem sempre ela é valorizada. Dá uma olhadinha para vocês verem. Além das mortes e do terror, o Estado Islâmico também é responsável por uma perda irreparável para a humanidade: a destruição de sítios arqueológicos no Oriente Médio. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim visitou no Iraque as ruínas onde 3.000 anos atrás viveu um povo próspero e guerreiro, os assírios. Mas a passagem dos terroristas pela região apagou o pouco que restava dessa história. Para entender o que significam essas imagens, é preciso voltar no tempo.
Esse vídeo foi gravado pelos terroristas do Estado Islâmico em junho do ano passado. O local foi cenário de um capítulo importante da história antiga: as ruínas de Nínive, em Mossul. No século 7 a.C., Nínive era a capital de um grande império. Os assírios chegaram a dominar a região onde hoje ficam parte da Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, Israel, Palestina, chegando até o Egito. Nínive foi um grande projeto urbanístico. No interior das grandes muralhas havia grandes parques. Há uma desconfiança muito grande, inclusive, de que as histórias posteriores acerca dos jardins suspensos da Babilônia, na verdade, se inspiraram nessa realidade concreta dos grandes jardins de Nínive e dos grandes jardins das cidades assírias. O rei assírio Senaqueribe era fascinado por construções grandiosas e encomendou um palácio que séculos depois seria imaginado assim por um ilustrador inglês. Era o palácio chamado Sem Rival, parece que havia nele 300 cômodos. O palácio, que era feito de tijolos de argila, acabou desaparecendo ao longo dos séculos. O pouco que sobrou é esse tesouro da arte antiga, guardado no Museu Britânico de Londres. Esses painéis de pedra ornavam as paredes do palácio. Eles mostram o rei caçando leões. Os assírios dominavam a escultura em relevo. Repare nos detalhes do leão. O rei segurando arco e flecha. Um trabalho feito no ano 645 a.C. Outra marca da arte assíria são essas figuras, os colossos alados, touro e homem num corpo só. Eles são colocados normalmente em duplas nas portas das cidades ou nas portas dos palácios. Eles são figuras para afastar o mal. Há cerca de 200 anos, arqueólogos e exploradores tiraram essas peças gigantescas dali e levaram para a Inglaterra. Alguns exemplares ficaram para trás, nas ruínas de Nínive. São eles que aparecem sendo destruídos no vídeo que você viu no início dessa reportagem. Nos últimos meses, a tropa de elite do exército iraquiano vem conseguindo expulsar o Estado Islâmico de Mossul. No mês passado, os militares finalmente chegaram à entrada da cidade histórica. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim acompanhou a operação de inspeção no local. O terreno hoje está abandonado. Parece muito pouco com um local histórico. As forças especiais do exército iraquiano conseguiram liberar as ruínas e é para onde nós estamos indo agora, seguindo o comboio militar. No caminho, restos de carro-bomba. O antigo palácio ficava no monte que se vê ao fundo. Estamos indo agora para a parte onde ficava o antigo Palácio do Rei. Os soldados não conseguem identificar o lugar exato das ruínas. O morador se aproxima e oferece ajuda. O palácio ficava aqui? Para lá, mas não sobrou nada. O homem aponta para outro lado. Ali ficava o portão Mashk, mas acabaram com tudo. O homem se refere a um dos portões da cidade antiga que até bem pouco tempo atrás estava de pé. Veja como ele era antes e o que sobrou depois da destruição. Os colossos que foram arrasados pelo Estado Islâmico no ano passado ficavam nesse outro portão que o governo iraquiano tinha restaurado na década de 50. Um militar pede para o homem guiar o grupo até as ruínas. Outro soldado que vem atrás desconfia. Os terroristas ainda estão em bairros próximos. Morteiros são ouvidos à distância. O ataque chega mais perto.
No caminho de volta, os soldados passam por parte da muralha que cercava essa área histórica. Agora são apenas escombros. Triste, né, galera? Muito triste a gente perceber esse tipo de coisa. Espero que eu tenha conseguido sensibilizar vocês aí para ver a importância do patrimônio histórico, né, que infelizmente está se perdendo e que a gente tem que cuidar. Bem, vamos para o último povo que a gente vai analisar agora. É o que a gente chama de Império Caldeu, ou Segundo Império da Babilônia. Se deu com o fim dos assírios também, né, e os caldeus foi um povo que passaram a dominar. Mais uma vez dizendo, os povos dominam uns aos outros, ficam com as boas ideias, com as tecnologias, com os desenvolvimentos, mas passa a deixar bem claro que quem manda aqui sou eu e acabou. Nesse caso, a cidade de Babilônia volta a ser a grande capital e nós vamos ter um rei importante aqui, tal qual Hammurabi, que foi Nabucodonosor. Tá aqui. Nabucodonosor ficou famoso, inclusive, na Bíblia, porque ele que teria levado os hebreus, que é o nosso próximo tema, à escravidão. E teria mandado construir os tais dos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje já não existe mais. Hoje só das maravilhas do mundo antigo somente as pirâmides. E ele fica famoso aí principalmente por conta da cidade que ele manda construir, né? A cidade da Babilônia. E manda construir o que a Bíblia vai chamar de Torre de Babel, que nada mais é que um zigurate, viu, gente? A Bíblia não cita isso, mas era um zigurate. Era uma intenção de chegar aos deuses sem precisar dos deuses, né? Os homens mesmo chegando até lá. Segundo a tradição, ela se rui e teria dado o dom de línguas para as pessoas, segundo a tradição bíblica. Mas, para o nosso caso aqui de história, o que nos interessa é que é um povo escravizado, os hebreus que foram escravizados e foram obrigados a construir esse enorme desse zigurate. Nabucodonosor, logo após a sua morte, deixa o império que foi conquistado pelos persas, tema que a gente vai ver um pouco mais para frente aí. O que eu gostaria de deixar de destaque aí para esse segundo império da Babilônia é tanto essa dominação que eles fizeram sobre os hebreus e a grande cidade que eles construíram, que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Vamos lá, para a gente concluir aí. Valeu! Babilônia, a capital do mundo antigo. A Babilônia foi o berço de uma das primeiras grandes civilizações da história. Desenvolveu-se na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que faz parte do chamado Crescente Fértil. Sua localização é assinalada atualmente por uma região de ruínas a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Na antiguidade, a cidade se beneficiava de sua posição na importante rota comercial terrestre que ligava o Golfo Pérsico com o Mediterrâneo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém 3 vezes. A primeira vez foi em 605 a.C., quando ele aprisionou um seleto grupo de cativos, que incluía Daniel e seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele também confiscou alguns dos vasos sagrados do templo do Senhor. No final do terceiro ataque, que resultou na invasão de Jerusalém, ele derrubou a cidade, destruiu seu templo e levou quase todos os seus habitantes como escravos. Este foi um dos capítulos negros da história dos israelitas. Os cativos foram conduzidos por aproximadamente 800 quilômetros pelo deserto. No Salmo 137 lemos: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha?
Fracos e exaustos, chegaram à Babilônia atemorizados com a grandeza da capital do mundo antigo. Ali se estabeleceu um violento conflito de cultura e religião. A cidade estava construída sobre ambas as margens do rio Eufrates. Era protegida por uma dupla muralha. De acordo com os cálculos fornecidos por Heródoto, estes muros, com 90 quilômetros de circunferência, encerravam um espaço de 321 quilômetros quadrados. Grande parte da cidade estava ocupada com jardins, parques e campos, ao passo que o povo vivia em casas de 2, 3 e até 4 andares. 250 torres estavam edificadas nos intervalos dos muros. Portões de bronze e cobre faziam parte de sua defesa. Navios de transporte atravessavam o rio de um lado para o outro e havia uma ponte elevadiça de 9 metros de largura, que ligavam as duas partes da cidade. O grande palácio de Nabucodonosor estava situado numa das extremidades dessa ponte, do lado oriental. Uma imagem de Bel, o deus babilônico, toda de ouro e com 12 metros de altura, faziam parte de objetos colossais que pertenciam àquele lugar. Em Apocalipse 17, revela a situação espiritual daquela cidade. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Babilônia significa confusão. E aí, galera? Gostaram da Mesopotâmia? Gostei de falar com vocês por aqui. Foi legal. Seguinte, estamos encerrando esse tema. De um modo geral, a gente viu um pouquinho dos povos que surgiram às margens do rio Tigre e Eufrates, povo de religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, tinham uma sociedade bem hierarquizada, desde do rei, sacerdotes, militares, artesãos, camponeses, chegando nos escravos. Vimos que eram baseados na agricultura, um povo com uma base muito sólida na agricultura, que desenvolveram a escrita, importante, a escrita cuneiforme, com os sumérios. Criaram o primeiro código de leis, também um momento importante na história. Vários povos que subsistiram aí, né? Não dá para entender um povo que foi dominado por outro e aquele povo deixou de existir. Isso não existiu. Às vezes, pelos videozinhos, pela forma com que se explica, essa é a impressão que dá, mas não é. Nós temos os sumérios que foram dominados pelos acádios, mas os sumérios não deixaram de existir, eles continuaram existindo. E depois nós temos os caldeus que dominaram os acádios, mas ambos coexistiram aí. É óbvio que em conflitos, em dominação, guerras, escravidão, mas eles coexistiram. A astronomia, importante a gente citar isso, né? A astronomia como um processo não científico, mas da questão da ligação dos deuses, e berço das civilizações, né, gente? Isso que é importante a gente perceber. E eu finalizei aí mexendo mesmo, né? A sua função como professor de história, não ver a história apenas como fatos lá atrás, mas ver a história como questões do nosso dia a dia. E infelizmente a gente percebe que é uma região por ter constantes conflitos, até hoje, né? Petróleo, posição geopolítica, interesses, religião, acaba sendo uma região que não é muito valorizada, muito respeitada, e o que acaba levando a muitas guerras e a muitos conflitos aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, façam as nossas atividades e vamos estar aí à disposição para vocês aí, tá bom? Um abração para vocês, felicidades históricas. Tchau, tchau.